Glória a Deus, queridos, boa noite. É uma alegria e um prazer poder entrar mais uma vez na sua casa e cultuar a Deus junto com a sua família. No nosso culto, na nossa adoração, nós também adoramos a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então você que está em casa, que está com seu dízimo, sua oferta, você vai estar separando, segurando na sua mão, e nós vamos consagrar ao nosso Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo de número 7, a palavra de Deus diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós ofertamos, nós dizimamos, nós fazemos isso com alegria, fazemos com gratidão, porque nós reconhecemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos é dádiva de Deus, é bênção de Deus, é Deus que nos deu. Então, quando nós estamos dizimando e ofertando, nós estamos expressando nossa gratidão e o nosso reconhecimento pela bênção e pela bondade de Deus sobre a nossa vida. Então, segura seu dízimo, sua oferta. Aí na tela está aparecendo o número da conta da nossa igreja. Se você pode fazer transferência via internet para a conta da igreja, ou se você quiser, nós estamos aqui na igreja. A igreja fica aberta de segunda a sexta-feira, de 9 até o meio-dia. Você pode passar aqui nesse horário, a igreja está aberta para você trazer seu dízimo e oferta, e também para o momento de oração, de 9 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Se tiver impossibilidade nesses casos, você pode guardar na sua casa o seu dízimo, a sua oferta, que está sendo consagrado, e quando voltar o culto presencial, breve estaremos de volta, aí você pode então estar trazendo, entregando o seu dízimo e a sua oferta. Ok? Levante a minha altura e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque esta é a verdade da nossa vida. Tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. É a tua bênção que manifesta dia após dia sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, que o Senhor cuida de cada um de nós. Nós podemos dizer, nesse tempo que estamos vivendo, no dia chamado hoje, com todas as dificuldades, nós podemos declarar que o Senhor é o nosso pastor e que nada temos feito falta, pelo Senhor tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, então, reconhecendo e declarando esta verdade, nós trazemos os nossos cada oferta ao Senhor, para a tua obra, para o teu reino, para a propagação do teu evangelho. E eu continuo, Deus, agradecendo ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, esta noite consagra ao Senhor. Eu os abençoo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Deus continue te abençoando. Eu quero abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós tivemos um atraso no início do culto e caiu o sinal da nossa internet quase na hora de começar o culto. Caiu 90% do nosso sinal, então foi uma correria aqui na última hora para organizarmos a transmissão do culto, e começamos pelo YouTube, depois ficou só no Instagram. Então, desculpa-nos por esse pequeno transtorno no atraso do culto, mas eu tenho certeza
que o que não atrasou, o que não faltou, o que não pode faltar é a presença do Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida, na sua casa, e essa não foi diminuída. Essa presença de Deus, ela é 100% aí na sua casa. O tema da mensagem desta noite é: o céu também fala. Será que você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado a mensagem da noite? O céu também fala. E o nosso texto está em 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 1 até o verso de número 3. Todos os dias, quando nós fazemos leitura dos nossos textos, e durante a mensagem eu faço várias leituras do texto, sempre aparece na tela o versículo que está sendo lido. Hoje, devido a essa dificuldade que tivemos, o sinal que caiu, precisamos ter feito tudo aqui na última hora, então, esse programa que nós usamos sempre. Então, por isso, hoje, eu preciso que você acompanhe a leitura com a sua Bíblia. Você que está em casa, se está diante daí do televisor, do computador, do seu celular, sem a palavra, busque a palavra, que você já está acostumado a acompanhar na tela os versículos. Hoje nós não, por causa desse imprevisto. Então busque a sua Bíblia para você acompanhar toda a leitura dos versículos durante a mensagem. 2 Crônicas, no capítulo 20, até o verso de número 3, o Senhor nos diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Damar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo do Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Também o versículo 14 e o versículo 15. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, Aziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Pai, nós te glorificamos mais uma vez, porque o Senhor é Deus que está diante do teu povo. O Senhor é Deus que peleja as nossas lutas, e por isso em todo tempo sempre seremos mais do que vencedores, por causa da tua presença e da tua fidelidade diante da nossa vida. Que esta mensagem, meu Deus, ela alcance cada coração, e o propósito pelo qual o Senhor está ali esta noite, seja, Deus, realizado nessa terra. Pai, no nome de Jesus, em cada casa, ó Deus, aonde esse sinal está chegando, onde esse som está chegando, meu Deus, eu repreendo agora toda e qualquer, ó Deus, influência do inimigo, Senhor. Eu declaro que esta casa, que esta família, que cada pessoa está debaixo, ó Deus, de oração e da cobertura do sangue de Jesus Cristo, e serão nessa noite abençoados com esta palavra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E todos que concordam, diga amém. Aí na sua casa, olha para a pessoa que está do seu lado e diga de novo o tema da mensagem desta noite. Se você esqueceu, eu repito, o tema da mensagem é: o céu também fala. Você pode dizer para a pessoa do seu lado? O céu também fala. Judá
nos dias do rei Josafá, estava vivendo um tempo muito difícil. Alguns povos, moabitas, amonitas e alguns dos meunitas, fizeram uma aliança, juntaram e com os seus exércitos partiram contra Judá, subiram contra Jerusalém. Era uma multidão incontável de soldados. E o versículo 2, o versículo 3 que nós lemos, disse que alguém levou a notícia e passou esta notícia para o rei Josafá. Josafá ouviu aquela notícia, que aquela multidão estava vindo contra a sua cidade, invadir a sua cidade. Aquela notícia, você sabe aquela notícia que é a notícia? Aquela notícia que quando alguém ouve, quando você ouve, quando as pessoas ouvem, elas não pensam em mais nada. Aquela notícia que quando chega, tira o apetite. Aquela notícia que todo mundo só fala nela. Você liga a TV, é aquela notícia. Você liga o rádio, é aquela notícia. Você sai na rua, é aquela notícia. Você vai no supermercado, estão falando daquela notícia. Tira o apetite, de alguns tira o sono, tira a tranquilidade, traz medo, traz preocupação. Era esta a notícia que tinha chegado até o rei Josafá, era essa notícia que falava ali na cidade de Judá. Não tinha outro assunto a não ser aquela notícia. Será que você em algum momento da sua vida já recebeu ou já viveu no meio onde se fala só da notícia? Nos dias de hoje parece algo muito parecido com o que estava vivendo Judá, não é? Nos dias de hoje você liga o rádio, liga a televisão, você sai na rua, né? Só fala o quê? Daquela notícia. O Brasil só fala daquela notícia. O mundo só fala daquela notícia. Sabe, aquela notícia, quando chega, normalmente tem pessoas que agem de duas formas. Tem pessoas que agem assim, numa ignorância total. Ignora, não é comigo, finge que não ouviu, não estou nem aí, eu sou um super-homem, ignora completamente a notícia. Tem pessoas que é assim, ela ignora completamente a notícia. Não, comigo é diferente. Ela não pensa no perigo, ela ignora completamente. Mas há outras pessoas que vai ao extremo do oposto. Há outras pessoas que ela pega aquela notícia e ela pega aquilo ali como se fosse assim, aquela verdade, a última coisa. A pessoa entrega os pontos, a pessoa desiste de viver, a pessoa parece que acabou o mundo, é o extremo. Ela vai ao medo ao extremo. O rei Josafá, ele não teve nenhuma dessas duas atitudes. Se ele tivesse tido uma dessas duas atitudes, Judá, com certeza, para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha só, ele não ignorou. O que ele está dizendo? Ele reconheceu a sua fragilidade. Ele está dizendo: Senhor, não há força em nós para poder resistir. Se ele tomou conhecimento da capacidade deles, é porque ele contou o seu exército, é porque ele contou as armas que tinha, é porque ele procurou saber do inimigo que vinha contra. Ele não ignorou, ele procurou saber. E quando ele tomou conhecimento, não, o nosso exército é X soldados, a nossa arma é essa limitação, os soldados que vêm contra nós, o exército que vem contra nós é X soldados, tem X armas. Ele não foi ignorante, ele não fez que a coisa não estava acontecendo, ele tomou conhecimento e ele agiu, ele tomou providências, ele procurou saber sobre o inimigo, ele não ignorou. Ele não agiu assim: olha, nós somos super-homens e do jeito que vier nós vamos vencer. Ele não fez isso.
ele fez a parte dele, ele procurou tomar conhecimento, ele procurou saber do inimigo, aquilo que era capaz para ele fazer, que Josué, o rei, ele fez. Ele também não ficou lá no outro extremo, já que o inimigo é muito forte, já que nós não podemos fazer nada, vamos nos entregar de uma vez, vamos desistir. Ele também não foi no outro extremo, ele não fez isso. Como que ele reagiu nessa situação, querido? Como nós devemos reagir nessa situação? Olha como ele reagiu no versículo 5, o versículo 6 e o versículo de número 12, como ele reagiu? Ele analisou toda a situação, ele viu todas as circunstâncias que era contrária, e como que ele reagiu? O versículo 5, segundo Crônicas, capítulo 20, o verso de número 5, o verso de número 6, e depois o verso de número 12, o verso 5, pôs-se Josafá, depois de ter tomado todas as providências, de ter agido, e ter analisado, visto a sua fraqueza, viu a sua capacidade, aí no versículo 5, então o que ele faz? Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E no verso de número 12, ele diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, olha o que ele diz, porém, depois de termos feito tudo, depois de ter analisado tudo, Senhor, depois de ter chegado a essa conclusão, aí ele diz assim, versículo 12, a última frase: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Como que ele reagiu? Ele viu todas as circunstâncias contrárias, analisou tudo, viu que tudo estava falando contra eles, mas o que ele fez? Ele reagiu de que forma? Tirando os olhos daquela circunstância que era desfavorável e colocando os olhos na pessoa do Senhor, dizendo para Deus: nós tiramos os olhos da circunstância, Senhor, nós estamos reagindo, não olhando para as nossas circunstâncias, não olhando para as nossas limitações, não olhando para a nossa capacidade, Senhor, nós tiramos o foco das circunstâncias contrárias, nós tiramos o foco de tudo que está sendo dito, Senhor, e nós colocamos os nossos olhos no Senhor. O Senhor é a nossa única esperança. Olha como ele reagiu, gente. Há uma diferença de resultados quando na crise nós focamos naquilo que está sendo dito. Há uma diferença de resultado quando na crise nós focamos nas circunstâncias que são desfavoráveis, ou quando nós colocamos os nossos olhos em Deus. Esta semana, o nosso estudo de célula em família, nós falamos sobre as tempestades, vencendo as tempestades, e nós aprendemos ali naquele momento que Pedro, que os discípulos estão enfrentando uma tempestade, Jesus falou: olha, passe para o outro lado, e eles, obedecendo Jesus, foram, e depois em alto mar eles enfrentaram tempestade, e quando eles estão enfrentando tempestade, eles estão com medo, Jesus vem andando por sobre as águas. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas. Jesus falou: vem, e Pedro foi, desceu do barco e estava andando sobre as águas.
porque os olhos dele estavam colocados em quem? Em Jesus. A circunstância era desfavorável, mas ele estava andando sobre as águas, porque os olhos dele estavam fixados na pessoa de Jesus. Mas houve um momento que a Bíblia disse que ele reparou na força do vento, ou seja, ele tirou o foco de Jesus, ele colocou o seu foco na tempestade, no vento, na força das águas, ele colocou os olhos na circunstância, e naquele momento ele teve medo, naquele momento veio o desespero, e naquele momento ele começou a afundar. Quando nós tiramos o foco, tiramos os olhos de Deus, as circunstâncias desfavoráveis vão nos trazer medo, desespero, tristeza, alguns depressão, e começamos a afundar. Alguns começam a afundar, até afundar na fé. Mas quando nós tiramos os olhos das circunstâncias e fazemos como Josafá, quando nós colocamos os olhos em Deus, Pedro, quando ele gritou para o socorro, e que ele colocou de novo os olhos no Jesus, Jesus segurou na sua mão, o trouxe para dentro do barco e acalmou aquela tempestade. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, é o contrário de quando se coloca os olhos nas circunstâncias contrárias. Quando colocamos os olhos no Senhor, nós temos paz, nós temos segurança, mesmo estando no meio de tempestade. O medo dá lugar para a coragem, a insegurança dá lugar para a segurança, o desespero cede lugar para a tranquilidade, a incredulidade dá lugar para a fé, o afundar dá lugar para o levantar, e a sentença de morte dá lugar para a sentença de vida. Por quê, gente? Por que isso? Quando nós tiramos os olhos das circunstâncias e fixamos os nossos olhos em Deus, nós deixamos de ser influenciados pelas notícias que saem da terra, que estão sendo ditas na terra, e nós seremos influenciados pela voz, pelas notícias que vêm do alto, que vêm de Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, aí na sua casa, diz isso para a pessoa que está no seu lado, para ficar gravado nessa noite. Diz assim: quando tiramos os olhos das circunstâncias que são contrárias e fixamos nossos olhos em Deus, deixamos de ser influenciados pelas notícias da terra e somos influenciados pelas notícias, pela voz que vem do céu. Olha em Mateus 14:31, se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá, Mateus 14:31, o texto de Pedro com Jesus, andando ali sobre o mar, naquela tempestade, quando ele está afundando. Mateus 14, o verso 31, quando ele olha para Jesus, fica os olhos para Jesus ali no meio daquela tempestade, quando ele está afundando, quando ele olha para Jesus, e aí a primeira coisa que acontece, quando Jesus segura na sua mão, o versículo 31 diz assim: e prontamente, quando ele colocou os olhos de Jesus, a Bíblia diz que prontamente, quando, gente? Prontamente, imediatamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse. Prontamente Jesus estendeu a mão e fez o quê? Disse. Olha lá o texto de 2 Crônicas, volta lá no texto de Josafá, no 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 12, o versículo 14 e o versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12, vamos ler o versículo 12 de novo. Versículo 12, ele está dizendo: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força,
para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Aí no versículo 14, quando os olhos estão colocados no Senhor, olha o que acontece no versículo 14, a primeira coisa que acontece. Então, quando nós colocamos os olhos no Senhor, nós vamos ouvir as notícias que o Senhor tem para falar. Se a terra tem notícia para te colocar para baixo, o céu tem notícia para te colocar para cima. Diga isso para a pessoa do teu lado. Se a terra tem que te colocar para baixo, diga assim: o céu tem notícias para te colocar para cima. E olha o que Deus disse aí no versículo 15 para Josafá e para toda Judá. E disse o que o céu está falando, o que o Espírito Santo está falando, qual é a notícia que está vindo do céu naquela hora. O céu está dizendo: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja ela é de Deus. Se a terra tem notícias para te dar, para colocar para baixo, o céu tem notícias para te dar, para te colocar para cima. Que notícia boa! O que a voz que vem do céu tem para nos dizer nos dias de hoje? Quando a terra está falando tanta notícia, só notícia ruim, o que o céu tem para dizer? O que o céu tem para falar para nós nesses dias? Não tem só notícia que sai da terra, tem notícia que vem do céu. E quais são as notícias que o céu está falando hoje? O que o céu está dizendo para os filhos de Deus nos dias de hoje? Veja o versículo 16, segundo Crônicas capítulo 20, o versículo 16, olha o que o Espírito está dizendo, naqueles dias para Josafá, e hoje para nós, igreja de Jesus. O que o Espírito Santo está dizendo? O que o céu está nos dizendo nos dias de hoje? O versículo 16 diz assim: é o Espírito de Deus que está dizendo: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale. Encontrá-los eis onde, gente? No fim do vale, defronte do deserto de Joruel. O que o Espírito está dizendo nesses dias? Estava dizendo naqueles dias e hoje está dizendo. O que a voz que vem do céu está dizendo hoje para os filhos de Deus, no meio dessa crise, dessa dificuldade que está acontecendo? Quando o Senhor fala: vocês vão pelo caminho de Ziz, vocês vão encontrá-los no fim do vale. Esse versículo está querendo dizer, o Espírito Santo está dizendo: o Senhor tem o controle, o Senhor tem a direção, e tudo que o inimigo faz, ele só vai até onde o Senhor permitir. Eles não vão passar do fim do vale, eles vão chegar até no fim do vale, mas eles não vão passar dali, porque é o Senhor quem tem o controle, quem tem a direção, quem tem o limite. O inimigo só vai até onde o Senhor permitir. A voz que vinha do céu e a voz que vem do céu hoje, dizendo para o povo de Deus: o controle e a direção não está na mão do inimigo, o controle e a direção está na mão do nosso Deus. O inimigo só vai até onde Deus permitir. Deus tem um tempo, Deus tem um lugar, Deus tem uma hora para colocar um ponto. O que o céu está dizendo hoje?
O que mais se ouve falar hoje, a palavra que mais se ouve falar hoje, né, quando se fala de Covid, coronavírus, a palavra que mais se ouve no mundo hoje é quarentena. Não é porque alguém ganhou bebê, nasceu bebê, está de quarentena, não. Está de quarentena, né? O mundo todo, a maioria das pessoas está de quê? Está de quarentena. O que você está fazendo, fulano? Nada, estou de quarentena. Tem países aí que não pode, né, nem chegar no portão, porque é quarentena, tem que estar de quarentena. Para o mundo hoje a quarentena é uma coisa horrível. Mas se nós olharmos para a Bíblia, o Espírito Santo está querendo nos chamar a atenção para isso, que todas as vezes na Bíblia que aconteceu quarentena, pós-quarentena, aconteceu coisas maravilhosas para aqueles que pertenciam a Deus e passaram por quarentena. Toda a Bíblia. Os grandes eventos foram precedidos de quarentena, e aqueles que são de Deus, que passaram pela quarentena, pós-quarentena, eles tiveram um novo tempo de maravilhas de Deus na vida deles. Começando por Noé, quando entrou na arca, 40 dias e 40 noites dentro da arca. Quando começou a quarentena, Noé, ele tinha um pedaço de terra, mas quando acabou a quarentena, Noé tinha toda a terra da terra para ele. Uma nova história para escrever. Nós olhamos depois de Noé, nós olhamos para Moisés. 40 dias e 40 noites, uma quarentena na presença de Deus, e quando ele desceu do monte, ele trazia as tábuas da lei e o seu rosto brilhava. Nós passamos de Moisés, nós chegamos em Davi, 40 dias e 40 noites, que Israel estava numa quarentena, enfrentando os insultos do gigante Golias. Mas quando termina a quarentena, aparece o menino Davi, derrota aquele gigante, vem um avivamento na nação de Israel. Saímos de Davi, nós chegamos a Jesus ali no deserto. 40 dias e 40 noites, uma quarentena no deserto. Mas quando termina a quarentena, Jesus, ele derrota a tentação, derrota o diabo, e os anjos vêm e servem a Jesus. Depois que Jesus ressuscita, 40 dias aparecendo para a igreja, uma quarentena, 40 dias aparecendo para a igreja, e no final da quarentena, aqueles que participaram da quarentena, vê Jesus sendo assunto subindo aos céus, e 10 dias depois, o Espírito Santo, no Pentecoste, em formas de línguas de fogo, vem e pousa sobre cada um deles que participou daquela quarentena. Para o mundo, quarentena é uma coisa ruim, mas a voz que vem do céu está dizendo: toda quarentena para o povo de Deus é um tempo que antecede um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de coisas novas de Deus para o seu povo. Se a terra tem notícia, o céu também tem notícia. Que mais a voz que vem do céu tem para nos dizer nos dias de hoje? Que mais que a voz que vem do céu está noticiando nos dias de hoje? Veja Romanos, capítulo 13. O verso 11 e o verso de número 12. A voz que vem do céu está dizendo: desperta, gente, desperta, igreja. O tempo está acabando. O que está acontecendo hoje, a voz que vem do céu está dizendo assim: eu estou despertando, eu estou agindo para despertar. Então desperta.
porque o dia está mais perto do que quando vocês creram. O que a voz do céu está dizendo? Que antes de chegar esse dia, o que está acontecendo hoje nas casas? O que a voz do céu está dizendo? Malaquias capítulo 4, verso 5 e o verso 6. Abra também sua Bíblia, livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6. É o último livro do Antigo Testamento. Olha o que está dizendo, o que o céu está nos dizendo hoje para a nossa geração. O tempo está acabando, o dia do Senhor está próximo, mas o versículo 5 e 6 diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes da chegada desse grande dia, a palavra está dizendo que Deus vai o coração de pais ao coração dos filhos, e o coração de filhos ao coração dos seus pais. E o que está acontecendo na terra hoje, gente? O que está dentro das casas hoje? Quantas famílias estão sendo restauradas? Quanto coração de pai aos filhos está sendo restaurados? Coisas estão sendo restauradas nos dias de hoje. O que a voz que vem do céu está nos dizendo também? Segundo capítulo 20, o versículo 15, diz assim, segundo Crônicas 20, o versículo 15, o nosso último versículo, do que a voz do céu está nos dizendo hoje. A voz que vem do céu, as notícias que vêm do céu, o que está dizendo para a igreja hoje? O versículo 15, segundo 20, o versículo 15, e diz, o Espírito Santo quem está dizendo, a voz que vem do alto é que está dizendo. E o que ela está dizendo? Mais uma vez nós lemos: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, Deus. O que a voz que vem do alto está dizendo? Deus está dizendo que o nosso amanhã será de vitória. O nosso amanhã será de vitória. Por quê? Porque o Senhor peleja por nós. Diga a pessoa do teu lado, diga assim: a voz que vem do céu está noticiando que o nosso amanhã será de vitória, porque o Senhor peleja por nós. Qual que é o tema da mensagem da noite? O céu também fala. O céu também fala. Enquanto as notícias da terra, medo, insegurança, desespero, as notícias que vêm do céu, que vêm do alto, que vêm da boca de Deus, ela traz fé, traz esperança, traz vida. As notícias que é divulgado na terra, nos meios de comunicação da terra, que é falado nas ruas, as notícias que é trazida da terra na terra, todas as pessoas ouvem. Todas as pessoas ouvem. Mas a notícia que é falada no céu, vem do céu, somente ouve, somente pode ouvir aqueles que são cidadãos dos céus. Todo mundo ouve, mas as notícias do céu, só ouve as notícias do céu aqueles que são cidadãos dos céus. Precisa ser cidadão dos céus e depois precisa fixar os olhos no Senhor. Como eu me torno um cidadão do céu? Nós nos tornamos cidadãos dos céus o dia que Deus se tornou o nosso Pai, nós nos tornamos filho. E como que alguém se torna filho de Deus? A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus nessa terra. Independente de qualquer religião, ninguém nasce filho de Deus nessa terra. Só Jesus. Mas nós podemos nos tornar filhos de Deus quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e como Salvador da nossa vida. Aí nós passamos a estar no mundo, mas não ser mundo, mas passamos a ser cidadãos dos céus. Passamos a pertencer à família de Deus. E aí passamos a ter o privilégio de ter o Espírito de Deus no nosso coração. E o Espírito de Deus passa a testificar com o nosso Espírito, ou seja, passa a falar com o nosso Espírito. E aí nós temos também o privilégio de ouvir, não só notícias que se falam na terra, mas principalmente ouvir a voz e ouvir as notícias que vêm do céu. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Na sua casa também, eu queria convidar você a fechar os teus olhos por um momento. E eu te faço essa pergunta. Você já se tornou filho de Deus, não pelo que você pensa, mas conforme a palavra de Deus? Você já recebeu Jesus Cristo confessando com seus lábios como seu Senhor e como seu Salvador? Eu gostaria que todos que estão me vendo e me ouvindo, aonde você está, na sua casa, todos vocês em casa, você que está aqui na igreja, veio nos ajudar, eu queria que todos nós juntos repetíssemos esta oração, todos juntos. Aí na sua casa, você que já é um cristão, que já é um crente ou não, todos nós vamos fazer essa oração agora. Queria que todos repetissem comigo essa oração. Diga assim: Pai, hoje reconheço que sou pecador. Arrependo-me por todo o mal que fiz. Renuncio minha vida de pecado e peço-te que o sangue de Jesus Cristo lava-me de todos os meus pecados e apague todas as minhas rebeliões. Senhor Jesus, hoje abro o meu coração, convido-te a entrar na minha vida e a partir de hoje ser o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado por me salvar e permitir que eu receba a vida eterna, me tornando um filho de Deus, por causa do teu sangue. Amém. Olhe aqui para mim, você que está em casa, que fez essa oração pela primeira vez, confessando Jesus como Senhor, como Salvador, entregando o seu coração para Ele. Essa oração te dá o direito de se tornar um filho de Deus, de ter os seus pecados perdoados e você se tornar uma nova criatura. Se você fez essa oração pela primeira vez e você quer confirmar essa oração, na nossa tela vai novamente aparecer o número do WhatsApp da igreja. Você pode passar uma mensagem aí no WhatsApp da igreja: pastor, eu fiz essa oração, gostaria de confirmar essa oração, que assim que chegar a mensagem, ainda nessa noite, nós vamos ligar para você e vamos fazer uma oração via telefone, confirmando essa oração que você fez, para que tudo isso tenha legalidade no mundo espiritual e você se torne um filho de Deus, nascido pelo sacrifício de Jesus. Amém, queridos? Vamos cantar uma canção.
Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Eu quero ouvir tua voz, a voz do céu. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma crente tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as águas nunca levarão teu amor, o amor tão grande assim. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei se cumprir o teu amor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Eu sei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando. Tudo vai ficar bem. Se eu cair, e se eu cair, me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão é ela que me sustenta. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem. Som do céu me chama pra perto, só assim eu não me sinto
escuto a tua voz, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Eu quero ouvir todos os dias o que o céu tem pra mim. Jesus, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia, glórias, aleluia. Ouça a voz do céu, ouça o Espírito Santo de Deus falando com você. Glória a Deus por essa noite na presença do Senhor. Gostaria de convidar vocês, todos vocês, família de Deus, todos vocês, a fazer a sua célula em sua casa. Nós temos compartilhado, Pastor Elton e eu, nossa família, Pastor João e família, os irmãos mandando fotos, que coisa linda está acontecendo, as células em família. É momento de você ouvir a voz do céu. É momento de você compartilhar a voz de Deus através da palavra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Cultive